Amados irmãos, graça e paz, mais uma vez aqui para compartilhar com os amados o nosso estudo bíblico desta quarta-feira, continuando o assunto que temos desenvolvido sobre o conhecimento de Deus. E antes de entrar no assunto de hoje, gostaria de compartilhar com vocês uma passagem da Escritura no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, versos de 1 a 4. A palavra de Deus diz assim: Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram dos santos de Israel, voltaram para trás. Isaías capítulo 1, de 1 a 4. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, damos graças-te, ó Deus, pelo privilégio de podermos ler a Escritura e aprender dela a vontade do Senhor para as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a aprendermos mais de Ti, a conhecê-lo mais, através da Bíblia e da ação do Teu Espírito Santo em nossas mentes, iluminando nosso entendimento, desvendando os nossos olhos. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Então, amado irmão, essa passagem, para introduzir-nos no assunto, ela nos mostra que Deus, por boca do profeta Isaías, repreende o seu povo, porque o seu povo não tinha conhecimento de Deus, como fez também o profeta Oséias, no capítulo 4. Aqui o povo não tinha conhecimento de Deus. E Deus então fala de uma maneira que assusta a gente. Ele fala até do animal irracional, o boi, o jumento, conhece o seu possuidor, conhece o seu dono, mas o próprio povo de Deus, Israel, hoje a igreja de Deus, não conhece o seu Deus. Falta entendimento, falta conhecimento do povo. E aqui fica óbvio porque o povo não tem conhecimento de Deus. Não é porque Deus não se deu a conhecer a eles, mas é porque eles desprezaram o conhecimento de Deus. Eles ignoraram a revelação de Deus. E a consequência disso é que o povo é descrito como nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores. Por quê? Porque abandonaram o conhecimento de Deus, desprezaram o Senhor Deus. Amados, esse é o risco que a igreja também hoje corre e o pecado que a igreja hoje comete: desprezar o conhecimento de Deus. Se limitar a um conhecimento superficial, apenas saber que Deus existe, conhecer algumas de suas virtudes e alguma coisa a respeito do ser de Deus, mas na prática, no seu viver diário, tem revelado uma ignorância do conhecimento de Deus.
E o nosso propósito com esses estudos é trazer para os irmãos e aprendermos mais sobre o nosso Deus. Porque conhecer a Deus, como disse o profeta Jeremias, é a nossa maior alegria, é o nosso maior prazer, conhecer o Senhor. Nós falamos na quarta-feira passada sobre o Deus conhecível, mostrando que Deus ele pode ser conhecido de acordo com o que ele tem revelado, tanto na natureza, revelação natural, quanto na próprio ser do homem, na existência do homem, né? Também e muito mais na revelação sobrenatural, através da Bíblia Sagrada. É onde conhecemos com mais clareza um pouco mais sobre o nosso Deus. A Bíblia é como se fosse o óculos para nós compreendermos e conhecermos mais, lermos melhor, até a própria revelação natural, para então conhecer o nosso Deus. A gente que usa óculos sabe muito bem o que essa ilustração significa, né? Quando você que tem uma forte miopia, você tira o óculos, o que você vê, tudo embaçado. Mas você vê alguma coisa, mas de maneira embaçada e às vezes até incompreensível. Mas quando você coloca o óculos, você vê com mais nitidez, com mais clareza. E assim é a revelação especial de Deus, a Bíblia Sagrada. Ela nos ajuda a ver melhor, com mais clareza, o nosso Deus. Agora vamos comentar sobre o Deus incompreensível, ou a incompreensibilidade de Deus. É um outro aspecto do ser de Deus que nos ajuda a conhecê-lo. A base bíblica para essa doutrina da incompreensibilidade de Deus, nós podemos ver em algumas passagens da Bíblia. Por exemplo, no livro de 1 Reis, capítulo 8, verso 27, a Bíblia diz assim: mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não se podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. A ideia é isso, que Deus ele está além de tudo, ele ultrapassa tudo, né? Então, como podemos conhecer algo que está muito acima de nós, muito além de nós? Então, outra passagem bíblica também que ajuda a gente a perceber isso é no livro de Jó 26, verso 14, quando Jó diz assim: eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, que leve sussurro temos ouvido dele, mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Ou seja, Deus está muito além, né? Os atributos de Deus, a sua imensidão, a sua eternidade, a sua grandeza, o seu poder, tudo isso nos mostra que não podemos compreendê-lo com mais perfeição. E essa incompreensibilidade de Deus não é como a gente pensa no aspecto humano, né? Quando você fala, fulano é incompreensível, a ideia aqui é que nós não podemos compreender, entender, perscrutar todo o ser de Deus, mas podemos conhecê-lo, como já vimos, dentro daquilo que ele tem nos revelado, né? Dentro daquilo que a Bíblia nos ensina. Deus ele é incompreensível pelo que ele é. Ele é um ser transcendente, né? Então, Jó também diz assim no verso 36, 26:
Eis que Deus é grande e não podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular. Então, não há em nós possibilidade de compreender aquilo que está muito acima de nós. Deus não é mensurável, Ele é infinito em sua grandeza. Por isso não podemos ter ideia da sua grandiosidade majestosa. Assim diz o pastor Heber Carlos Campos em seu livro. Então, não há em nós, não existe em nós possibilidade de compreender aquilo que está muito acima de nós, né? Deus também é incompreensível pelo que faz. Jó também, capítulo 37, 5, ele diz: com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos. E se você olhar ainda no livro de Isaías 41, 4, ele vai dizer a mesma coisa, né? Então, essa grandeza de Deus, a criação de Deus, os atos de Deus, o que Ele faz, é algo simplesmente maravilhoso demais para a nossa mente, para a nossa capacidade de pensar, para o homem, criatura limitada. Ainda também em Efésios, capítulo 3, verso 19, nós podemos ler: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados da plenitude de Deus. Ou seja, mesmo os atributos comunicáveis de Deus, o amor de Deus, por exemplo, a sua misericórdia, nós não podemos compreender totalmente. Não podemos entender o quanto Deus nos amou ao ponto de entregar seu próprio Filho para morrer na cruz em nosso lugar, para nos resgatar do poder das trevas, para nos transportar para o seu reino da sua maravilhosa luz. Estávamos prisioneiros de Satanás, no império das trevas. Não tinha como sair, ninguém podia nos livrar, só o seu Filho amado podia fazê-lo, e Ele o deu por nós, Ele se entregou por nós. Que grande amor é esse, né? Então não tem como a gente imaginar, extrapola nosso entendimento. Deus é incompreensível por causa de suas profundezas insondáveis. Profeta Isaías, capítulo 55, verso 8, verso 9, um texto bastante conhecido, quando ele fala: olha, os meus caminhos estão muito acima de vocês, o meu entendimento muito além. Então, os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Tudo muito além, tudo muito acima de nós. Romanos 11 é uma passagem interessante. O apóstolo Paulo diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Então, é uma passagem, um hino de Paulo, depois de expor uma parte doutrinária da epístola. Então, Paulo conclui com essa expressão maravilhosa, esse cântico, onde demonstra a grandeza de Deus. Deus é insondável. Então, esse ponto da incompreensibilidade de Deus é importante para entendermos, para saber que nesse estudo sobre o conhecimento de Deus, nós precisamos ter a humildade para saber que podemos sim conhecê-lo, mas até onde Ele nos permitir, até onde Ele se revelar. E temos que conhecê-lo através da Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, a sua palavra revelada é a fonte que temos para conhecer Deus. Não há outro lugar fora disso que possa nos revelar o grande amor de Deus,
quem de fato Deus é. Mas conhecer esse aspecto do ser de Deus nos ajuda a entender que estudá-lo é possível sim compreendê-lo, é possível aprender sobre ele, mas dentro de um limite que ele mesmo nos dá. Ele não revelou tudo de si. Ele não nos deu a conhecer toda a sua plenitude. Ele se revelou na Bíblia, ele se revela na Escritura, como na criação, mas não revela tudo. Por isso, nós não podemos compreendê-lo perfeitamente. Ele é incomparável. Não há algo para se comparar a ele. Não tem como estudá-lo nesse sentido. Então, isso não deve nos desanimar, mas deve nos encorajar ainda mais a conhecer aquilo que é possível do nosso Deus através da Bíblia. E o conhecimento de Deus é que vai fazer de você, de fato, uma pessoa melhor. É que pode mudar a sua vida. É extremamente interessante você pensar sobre isso. Você provavelmente deve conhecer pessoas que são religiosas a vida toda, frequentam a igreja há longos anos, mas que nunca mudaram o seu comportamento, nunca melhoraram no seu convívio social. São pessoas que, embora religiosas e frequentadores de igreja, mas são pessoas ímpias, com comportamento estranho. É porque não conhece a Deus. Simplesmente ser religioso, ser membro de uma igreja, frequentar a igreja, não muda seu caráter, não muda sua vida, não faz de você uma pessoa melhor. O que pode mudar a sua vida, torná-lo melhor, é conhecer Deus. E esse conhecimento você adquire através da Bíblia Sagrada. Por isso você precisa estudar a Bíblia. Você precisa frequentar um grupo de estudo bíblico. Você precisa frequentar uma escola bíblica dominical. Você precisa participar de cultos onde a Bíblia é exposta, explicada, aplicada na nossa vida todos os dias. Então faça isso. Use o dia do Senhor especialmente para dedicar-se na busca desse conhecimento de Deus. Não despreze o Senhor. Lembra de Isaías, capítulo 1, de 1 a 4? O jumento conhece o seu possuidor. O boi conhece o seu dono. Mas o povo de Deus não tem entendimento, porque desprezaram a revelação de Deus. Não faça isso você também. Deus nos livre de cometer esse mesmo erro. Vamos buscar o Senhor enquanto podemos achar. Vamos conhecê-lo e prosseguir nesse conhecimento. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém.